Boa noite, pessoal. Live de hoje, quem sente dores de cabeça, quem sente do nada taquicardia, né? Boa noite, Clarice. Para quem sente do nada taquicardia, para quem sente do nada enxaqueca, baixa imunidade toda hora, para quem começa filho a adoecer, pet a adoecer. Essa live é para essas pessoas verem, perceberem que existem forças ocultas atuando, que a sincronicidade, os sinais do universo são muito claros. Nosso corpo escuta os sinais, nós não escutamos o nosso corpo. Então essa live é para essas pessoas hoje. Problemas financeiros, perdas recorrentes de dinheiro, tudo são sinais, tudo isso são sinais, né? Bateu de carro, mas sempre que bater de carro é alguma coisa energética, espiritual? Não, nem sempre, mas são sinais, né? O corpo, a nossa casa, né? A organização da nossa casa, o nosso corpo, começa baixa de imunidade, a pessoa se machucar seguidamente, perda de dinheiro, tudo isso são sinais. Tá? São sinais que o universo vai nos dando e essa live é para essas pessoas começar a entender os sinais, né? De que precisa enxergar alguma coisa. Né? O corpo dá muitos sinais, quando começa a adoecer, começa a ter baixa imunidade, isso é muito importante vocês ficarem atentos, tá? Porque quando o corpo já começa a dar sinais, é porque já chegou no corpo físico. Então, prestem atenção. Se não querem ficar doentes, prestem atenção, tá? Então, essa live é para essas pessoas, para elas entenderem os sinais. Por quê? Porque para nós que trabalhamos com isso, os sinais são claros. Esses sinais são muito claros. Começa uma coisinha aqui, outra ali, a gente, opa, já liga o sinal de alerta. Tem alguma coisa aí, tá? Seja bem-vinda Ana Paula, seja bem-vinda Patrícia, Elis, Cléo, Jorge. Então, pessoal, hoje o assunto é as sincronicidades, né? Os sinais, o que são sincronicidades? São eventos que a gente acha que são acasos e não existe acaso nesse universo que a gente vive. E também até as mesmas sincronicidades negativas, os sinais que o nosso corpo, a nossa vida, os nossos pets, os nossos filhos começam a dar. E a gente, não, tá doente, leva no médico. Tá no... Opa, quem sabe tu muda a origem disso aí e aí termina com esse ciclo, né? Quem sabe tu dá uma mudada aqui, tu presta atenção, a espiritualidade está tentando te avisar alguma coisa. Onde é que tu tá deixando escapar energia aí na tua casa, né? Só que a gente sempre prefere atender o outro, cuidar, dizer que o problema está no outro e não. Então, quando os filhos começam a ter problemas, então os problemas. Mas meu filho não tem doença nenhuma. Mas meu filho tem uma super hiperatividade, uma TDAH acentuadíssima, o filho totalmente introvertido, totalmente envergonhado, tem medo de muitas coisas, não consegue dormir sozinho, não consegue dormir com luz apagada. Daí os sinais estão aí. Tá? Então fique muito claro, muitos sinais vêm para nós e nós desprezamos. Tá? Então essa live é para falar disso. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Espero que vocês coloquem aí perguntas, dúvidas, tá? E vamos falar também do nosso evento lá em Piratini, TCA, Terapia Constelacional Apométrica, para quem não conhece, com cavalos, tá? Então, a gente precisa estar atento. A gente está passando por um momento bem tenso, né? Energeticamente falando, espiritualmente falando, no planeta Terra. Vocês podem ver que as coisas estão à flor da pele e isso são movimentos geológicos, astronômicos, astrológicos, tudo acontecendo junto. Tá? E aí reflete no nosso físico. Reflete as pessoas trazendo as sombras delas à tona, tolerância, pouca tolerância, pouco respeito, os valores tudo sendo trilhados por cima, né? Os valores já indefinidos por uma grande parte das pessoas. Tudo isso faz parte de uma transição. Mas a gente que está consciente, a gente que está buscando o autoconhecer a si mesmo, a gente está buscando a cura interior, a gente está buscando limpar esses probleminhas que eu falei no início, que são
são situações, são sinais que a vida, que o universo está nos dando, limpar esses probleminhas na origem, não deixar se manifestar, não deixar o pet ficar doente e gastar com o veterinário. Então, tudo isso, esses gastos, bater com o carro, todos esses gastinhos, às vezes que começa a ser várias coisinhas, é um sinal gigante de que as coisas não andam bem. E não é para a pessoa dizer, as coisas não andam bem, para ficar reafirmando isso. Claro que não. Se ficar pensando assim, vai ser pior ainda. Então, é para as pessoas se atentarem e dizer assim, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ir lá no terapeuta receber uma apometria, eu preciso ir lá no centro de Umbanda, centro espírita, espiritualista, tomar um passe, limpar a energia. A gente toma banho todo dia, limpa o nosso físico. E de quanto tempo vocês limpam o energético? A energia de vocês, energia que nem pó, só que a gente não enxerga. Só que o corpo vai sentindo e a gente vai negando esse sentir, né? A gente vai dizer, não, isso não é nada. Não, é só hoje. Aí daqui a pouco, daqui uns dias, baixei imunidade, me gripei, né? Então são sinais. Então sempre quando se gripe abaixou a imunidade, sim, a gente precisa entender que nós temos a imunidade. A energia, a gente precisa entender que os chakras, né, são vórtices de energia, é a forma como a gente se comunica com o mundo. Estão presos no nosso corpo, liga o nosso corpo físico e o astral. E nós nos conectamos entre as pessoas. Antes de tu ver a pessoa, tu já está te conectando através dos teus chakras. São vórtices de energia, são círculos, são como... E cada chakra desse está conectado a uma glândula endócrina, ou seja, glândulas que produzem hormônios. Então, sempre a energia que tu está te conectando, ou que tu está vibrando, que está no teu entorno, na tua casa e no teu entorno, vai influenciar no teu corpo físico. Sempre. Então, por isso que quando eu falo, não cai nessas... Né, quando deu aquelas situações de medos, de enchente, Covid e essas outras coisas, eu digo, cara, não entre na vibração do medo, não entre na vibração da polêmica, do ódio. Cara, não entra. Por quê? Não entra porque tu baixa a tua frequência vibratória e isso baixa a tua imunidade, ou seja, tu vai produzir mais cortisol. O cortisol é o hormônio um hormônio de sobrevivência, de fuga. Só que ele é feito para dar um pique, né? Quando a gazela está sendo perseguida pelo leão, o cortisol da gazela vai lá em cima e ela dá um pique fugindo. Pum, conseguiu se salvar. Nós também temos esse mecanismo de defesa. Só que nós, nesse mundo que a gente vive, que está totalmente estressante, totalmente louco, a gente acaba... a gente não corre, a gente não dá esse pique, a gente não gasta esse cortisol, a gente não gasta essa energia. A gente não usa essa energia para fugir, a gente só acumula. Por isso que o sangue fica ácido, por isso que começa a acontecer doenças tipo câncer. Tá? Nem pode falar esse nome aqui porque começa a cortar. Tem coisas que não pode falar na rede social, que as inteligência artificial começa a cortar. É sangue ácido, é o corpo ácido. Então, a pessoa com uma saúde plena, ela tem um corpo alcalino. Pode ver a criança quando nasce, medir o pH na criança quando nasce, o pH é bem alcalino, depois vai acidificando. Quanto mais glicar, quanto mais óleo de refinado a gente comer, quanto mais açúcar a gente comer, mais ácido vai ficando, tá? Então a gente começa a não conseguir digerir, não conseguir dar conta de digerir gastar toda essa glicose que a gente consome, tá? O sangue vai ficando denso. Então, tudo isso está envolvido em energia junto. Ou seja, cortisol aumentado, hormônio do medo, né? Só que ele serve para alguma coisa, serve para fugir também. E aí, só que as pessoas não conseguem descarregar essa energia, fica com aquele cortisol elevado o dia inteiro. E aí? Não consegue baixar. E aí não tem contato com o solo, com a terra, com o pé no chão. A gente anda de sapato, isolado, não descarrega, não faz troca de energia com a terra. A terra é ótima para transmutar energia. Aí já não faz essa troca, né? Porque a gente vive na cidade, de sapato, né? Tudo calçamento. Aí não troca com o sol, porque o sol é a maior fonte de energia que a gente tem na terra. É o sol. Tá?
A energia, quando fala em prana, o prana que a gente recebe, a maior parte é do sol e do oxigênio, tá? Na verdade, são as duas formas que a gente é luz, que a gente capta prana, energia cósmica universal, tá? E é o que nos mantém vivo a planta, que a gente se alimenta para captar prana. Prana é energia cósmica, tá? Então, todo alimento que a gente consome é porque a gente precisa de energia, é prana, tá? Então o sol é uma ótima fonte. E aí a gente não pega sol. Então a gente não consegue fazer essa troca de energia, trocar o cortisol por endorfina. Né? Por isso que é importante fazer exercício, porque tu oxigena mais teu corpo. Né? Tu começa a respirar mais, tu oxigena, tu pega sol, tu começa a produzir hormônios como o da vitamina D3. Vitamina não, é um hormônio D3. Tá? Então são coisas que a gente se distanciou da nossa natureza, né? Que é a terra, que é o sol, que é os vegetais, né? Que é os animais. A gente se distanciou e a gente acaba ficando doente. Então, sempre lembrando, acho que a gente precisa ter essa consciência muito clara dentro da gente. A energia das coisas, dos lugares, o que a gente pensa, ó, pensamento, todo pensamento gera uma onda uma onda. O que é uma onda? É uma energia, uma frequência, uma onda vibratória. Junto com o sentimento, aí se cria a energia eletromagnética. Então aí ele pega uma proporção gigantesca, ele pega força, essa onda fica muito mais potente. Pensamento com sentimento gera uma energia muito grande. Pensamento gera o sentimento. Então se eu ficar pensando, não sei o que, se eu te contar uma história, tinha uma pessoa aí, ela foi para um lugar muito frio, se eu te envolver na história, não sei o que, quando vê, ela entrou numa casa, ela foi acender o fogo, estava molhada a lenha, ela começou a ficar com frio, não sei o que lá. Se eu te envolver numa história mental, falando, daqui a pouco tu começa a sentir frio. Olha como é que é louco. Isso eu tô falando não é achismo, coisa assim, isso é cientificamente comprovado, entendeu? Os caras já botaram sensor, já botaram o eletrodo, e aí monitoraram o corpo humano reagindo a essas coisas, a estímulos. Então, pensamento gera um sentimento que gera um comportamento, gera uma ação, entendeu? Então, pensamento de medo, por isso que, se eu começo a ver filme que me dá medo antes de dormir, eu sonho, tenho pesadelo, parará, parará. Porque as mensagens que eu estou dando pro meu subconsciente, né? Eu estou gerando medo, estou levando meu cortisol para dormir. Então, é isso que eu quero deixar muito claro sempre. E várias vezes vocês vão ouvir eu falar e vou repetir muitas vezes. Porque aí é o que a gente vai atrair, entendeu? Então por isso que o início da live é isso aí. Eu sinto enxaqueca, toda hora eu tô ficando gripado, eu tô ficando, né, eu tenho rinite. E a nossa mente sempre vai criar justificativos. Eu tenho dor de estômago. Eu tô enjoado toda hora. Não, cara, as energias tu não tá sabendo bloquear essas energias negativas, estão atingindo o teu campo, estão atingindo o teu corpo físico. Então, o campo energético ele não está separado do físico, então um influencia no outro. Os chakras fazem essa comunicação, tá? Então, o pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. A energia do lugar ou das outras pessoas. Então, antes de eu ver a pessoa, eu já estou captando a energia dela, sem mesmo que eu não saiba disso. Então, a comunicação entre os chakras já é antes de eu ver. A pessoa vai vir aqui, eu já me conectei com a pessoa, tá? Então isso é importante a gente saber. Então essa captação de energia já gera um pensamento que gera um sentimento que gera um comportamento. Então quando a gente toma banho todo dia para lavar o físico e lava o físico, dá uma melhorada no astral quando depois que eu tomo banho, dá uma melhoradinha, mas não é o suficiente na maioria das vezes para fazer a limpeza energética. Por quê? Porque eu peguei muitas energias e não transmutei. Ou seja, o que é transmutar? É mudar a polaridade dela. É tipo, peguei uma energia negativa de alguém, numa conversa, ou no ônibus, ou no Uber, ou num lugar que eu fui, e acabou, por algum motivo, se conectando a mim. Por ressonância, né? Ou seja, né? Sintonia. Me sintonizei, aquela energia colou em mim. Chego em casa, tomei o banho, não sei o que, continuei. Hoje estou indisposto com uma dor no estômago, um peso muito grande.
nos ombros, inexplicavelmente. Ah, não, eu nem fiz. Ah, deve ter. Aí a nossa mente começa a criar justificativas. Ah, não, essa dor deve ser do peso que eu carreguei domingo. Não é. Não é, não quer dizer que não seja, mas a maior parte das vezes não é. A nossa mente começa a criar. Ah, mas fui lá domingo, agora tá sentindo hoje. Hoje é quarta, cara. Não estava sentindo ontem, não estava sentindo antes de ontem. Para de, né? Então, a nossa mente cria. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais. Ou baixando a imunidade. Vou contar um relato para vocês. Quando eu tinha um centro de terapia de apometria, era muita energia pesada que eu lidava nos trabalhos de apometria. Tinha uma equipe? Tinha. Mas eu que era o dirigente que estava à frente do trabalho, a carga maior vinha para mim. Tá? Então, cara, mesmo o pessoal treinado, tudo, cara, não adiantava. Eu sobrecarregava às vezes e eu não fazia o banho de erva sistematicamente, eu não descarregava 100% das energias. Não conseguia transmutar todas elas. E aí o que acontecia? Não estava em contato com a natureza direto também, porque a natureza transmuta muito, a natureza é feita para isso. E aí às vezes eu começava a me sobrecarregar de energia pesada, né? E aí que baixava a imunidade, pum, rinite. Então estava tendo rinite seguido. E é algo que eu já tinha praticamente curado, né? Praticamente curado, mas eu estava tendo muito seguido. Então eu sabia, quando eu baixava demais, dava uma rinite. Aí depois que eu parei com esse trabalho, passei muito tempo sem ter uma crise de rinite. Então por quê? Porque eu não conseguia, eu baixava, dava uma limpadinha e daqui a pouco já tinha de novo e eu estava sempre muito carregado. Não limpava o suficiente, tá? Embora tinha várias ferramentas, mas energia é energia. É que nem sujeira, tem sujeiras e sujeiras, né? Ah, uma gordura bem gordurosa ali. Não adianta eu passar a esponja com água. Vou precisar de um detergente. Às vezes vou precisar de água quente, senão não vai sair. Tá? Então, cada coisa a gente precisa, às vezes, de uma energia X ou Y ou Z para limpar. Tá? Então, perceba os sinais. Perdas de dinheiro. Eu tive que pagar um negócio, aí deu um problema lá, não sei o que, tive que pagar outro, e aí bateu o carro, teve que pagar. Começa uma sequência de coisas. Fique atento. Tá tendo uma torneira aberta na energia de vocês. Vocês estão sobrecarregados, só que aí a gente começa a atrair. Aí a gente, vamos dizer, suja o nosso campo energético, baixa a nossa frequência, e aí a nossa mente já começa, aí já começa a reclamar. Em vez de tomar uma atitude, dizer, não, cara, vou buscar ajuda, vou limpar isso aqui, eu preciso fazer alguma coisa, né? Só porque eu falo isso porque eu sei que as pessoas às vezes não sabem que é isso. Elas ficam achando, a mente fica achando justificativa, racional, viável. Obviamente a gente tem que tomar medidas racionais no plano físico, mas a gente precisa também tomar medidas que mexam com a nossa energia. Então, se atentem aos sinais. O cachorro ficou doente. Tá. Não, tudo bem, o cachorro pode ficar doente. Né? Porque os pets são braços nossos. Eles captam muito da nossa energia. Então, mas se começa a ser recorrente isso, fica muito atento. Ou se aconteceu, o filho ficou doente, o cachorro ficou doente, opa! Não estou me sentindo bem, as coisas não estão andando. O negócio não está fluindo, o meu trabalho. Fica atento que tem coisa aí. Vai buscar uma orientação, vai buscar uma ajuda, vai tomar um passe, vai buscar um tratamento, né? Vai buscar às vezes um oráculo para perguntar, queria ver, né? Eu queria saber, tô achando estranho. Comece a se atentar às pequenas coisas, tá? Porque isso faz a diferença. Por quê? Para não deixar a gente ficar ferrado para ir buscar ajuda. Vai ser ajudado da mesma forma. Só que às vezes não precisa acontecer um monte de coisa para a gente ser ajudado. Tá? Então, pessoas que moram no campo às vezes começam a morrer bicho, cara, tem coisa errada. Tem coisa errada. Né? Começa a ter muitas perdas, tem coisa errada. Vai buscar uma orientação, vai buscar uma ajuda que tem coisa errada. Então, isso é importante a gente estar atento. Tá? E também tem as sincronicidades do universo, às vezes, para nos dar, né, bons sinais. Então, quando a gente começa a ver horas iguais, são uma forma de sincronicidades, né?
São sinais. A gente tem. Ah, o que eu faço com isso? Cara, não faz nada, fica atento só. Fica mais atento. Pode vir oportunidades boas, né? Pode vir mensagens boas nesse período. E se não vier nada, tudo bem, só solta, só observa. Então são coisas que a gente precisa estar atento, né? E principalmente hoje em dia os pets, como estão muito conectados a gente, muito perto, eles dão sinais. Dão sinais mesmo que as coisas não estão boas. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma limpeza na casa, uma limpeza física e energética. Tá? Porque pode ter portais abertos, ou pode ter um acúmulo mesmo de energia negativa. Então, quando a gente também não está conseguindo manter organizado, isso também é um sinal. Tá? Isso também é um sinal. Então, o nosso físico reflete o que se passa no astral. Tá? Então, tanto sujeira, tanto desorganização, tudo isso são coisas que estão muito ligadas, são reflexos uma das outras. Tá? Outra coisa que eu gostaria de falar, agora, dia 5, já logo aí, dia 5 de abril, temos um baita de um evento lá em Piratini, de terapia constelacional apométrica com os cavalos, junto com os cavalos. Vai ser bem bacana. Então a gente vai contar com a energia dos cavalos para cura. Olha o quanto eles têm para dar, que a gente não sabe disso muitas vezes, mas o quanto um cavalo consegue transmutar energias. Ele reflete muito o que a gente está sentindo, mas o quanto ele consegue fazer cura. A frequência dele é a frequência de amor, né? Incondicional. Ele não julga, simplesmente reflete. É um espelho e transmuta também. Então, quando estão a serviço, eles são ótimos transmutadores. E é isso que a gente vai receber e vivenciar lá em Piratini, né? Então, vai ser bem bacana. Eu tenho uma história bem longa com os cavalos desde sempre, desde a infância. Vivenciei, claro, obviamente vivenciei outras formas, né? De conviver com os cavalos no meio tradicionalista gaúcho, né? Então era outra maneira de conectar com os cavalos, mas eu sempre tive um apreço muito grande pelo cavalo, um amor. E hoje eu tenho um olhar bem diferente, inclusive. E esse olhar traz a conexão que eu sempre tive, só que, claro, fui aprimorando a forma de me conectar, fui melhorando. Então, isso, querendo ou não, é um reflexo da minha autoconexão, ou seja, eu fui melhorando a minha conexão comigo mesmo. E aí vem também uma melhor, uma maior percepção de como conectar aos cavalos, né? E não só os cavalos, aos outros animais também, mas eu estou citando os cavalos porque é o nosso trabalho do dia 5, tá? Perguntas, pessoal? Como então, vamos lá, vou deixar vocês fazerem pergunta aí, mas eu vou falando aqui, para não ficar no mudo. Como então, quando eu percebo que tem alguma coisa errada, o que eu preciso fazer? Tem conhecimento de banho de ervas? Tem, então faz um banho de ervas. Tem conhecimento de usar passar uma água com anil, um sal grosso e passar uma água com ervas na tua casa, fazer uma limpeza, uma defumação, fazer a limpeza no chão com isso que eu falei e fazer uma defumação? Tem esse conhecimento? Tem essa segurança? Tem, sei fazer, faz. Não sei fazer, busca orientação. Não aconselho se tu não tem firmeza, se tu não tem conhecimento a fazer. Mas se tu já tem uma certa firmeza, tu já tem um certo conhecimento, faça. Te conecta sempre, busca a conexão com a tua hierarquia espiritual. Todo mundo tem mentor, todo mundo tem guia, tem guardião, tá? É que tem que se conectar, puxar essa força. Ah, mas eu não acredito em guardião, não acredito em guia. Acredita em Deus? Tu sente essa conexão com Deus quando chama Ele? Sinto. Então tá, então faz isso. Chama Deus, né? Chama arcanjo, chama quem tu acredita. O importante é tu sentir que, tipo, cara, não tô sozinho aqui nesse negócio e eu vou fazer isso aqui. Eu tenho firmeza, eu sei que não tô sozinho. E aí tu começa o movimento de limpar, né? Então, importantíssimo. Lembrando, tudo é energia. A casa adere, fica aderido nas paredes, para quem tem clarividência, ele enxerga. A energia de
formas pensamento, miasmas e larvas astrais, tá? Então isso fica aderido nas portas, nas paredes, no quarto, tá? Ficar sozinho é pauleira para a cabeça. Ficar sozinho é pauleira para a cabeça para quem não consegue se ouvir, quem não está disposto a se ouvir, tá? Então, quando tu faz uma conexão com Deus ou com quem tu acreditar, e tu, tipo, eu estou disposto a me ouvir, estou disposto a ouvir Deus, ficar sozinho é o melhor remédio. É o melhor remédio ficar sozinho. Por quê? Porque o resto é só distração. Tu só vai conseguir te ouvir quando ficar sozinho. Então, quando a pessoa aprende a ser completa estando sozinha consigo mesma, ela não depende de nada externo, de ninguém, para estar, tipo, eu preciso de alguém para estar. Não, tu não precisa, tu escolhe estar com alguém, mas para a pessoa que ainda não consegue estar sozinha, conectada e tipo, se sentir feliz consigo mesma, ela vai correr atrás de muitas pessoas e nunca vai encontrar essa pessoa que tapa esse vazio. Por quê? Porque é somente quando eu aprendo a ficar comigo mesmo e gostar de estar comigo mesmo, que eu vou encontrar uma pessoa que eu quero estar com aquela pessoa e não para tapar um furo meu, tapar um buraco, né? Buraco emocional. E esse buraco emocional, muito boa com a tua colocação, Leandro, porque esse buraco emocional vem muitas vezes, a maior parte das vezes, vem lá da nossa criança interior. 99% das vezes tem essa criança com essa carência emocional do pai e da mãe. E quando a gente faz essa cura, tipo, 80% dessa carência, desse vazio, vai embora. Mas é necessário. Porque são as marcas que a criança, lá de 0 a 7 anos, ficou. Hoje, quando adulto, a gente não lembra. Mas tá. A gente está vivendo isso. Então fica esse buraco que se chama incompletude, eu chamo. Fica algo incompleto. Só que tu não lembra. Mas a tua criança está muito vívida e está aqui junto. Ou seja, a gente acha que, não, minha criança ficou lá no passado. Não. A tua criança está aqui. Por quê? Porque tu te tornou quem tu é pelas experiências da tua criança. Então, o quanto é importante fazer essa cura da criança interior, porque foi a forma como a gente aprendeu a ver o mundo, as relações, as pessoas, foi com essa criança. Ela aprendeu alguma coisa lá daquela forma, naquele tempo, e é aquela coisa, né? Às vezes tu fala uma coisa para um interpreta de um jeito, e ele fala para outro a mesma coisa e o outro interpreta de forma diferente. Então lá, quando criança, a gente criou essas formas de interpretação de cada situação, né? Então, olha como é pesado. E às vezes é isso. Chega no adulto, quando adulto, o cara, putz, não consegue ficar sozinho. Porque acha que fica muito pesado, mas aí vem, porque essa criança tem um vazio, tem uma insegurança. Ela tinha medo de ficar sozinha, mas era obrigada a ficar sozinha muitas vezes. Se sentia sozinha. Então aí, quando a gente chega frente a um terapeuta sistêmico, como eu, o que a gente faz? A gente vai lá e acolhe essa criança. A gente volta lá naquele passado e ressignifica tudo isso que essa criança ficou incompleto. Ressignifica e diz, olha, agora a referência não é mais teus pais. A referência agora de adulto que tu vai ter vai ser eu. Então aí isso vem a importância de conhecer a si mesmo, a importância de olhar para si. Então por quê? Porque nós somos sombras e luz. Nós todos somos esse conjunto. Então a importância de olhar minhas sombras e não me chicotear, não ficar me culpando. É realmente, porra, cara, isso é um troço que não é legal e eu tenho a intenção de realmente melhorar. Quem tem a intenção de melhorar vai trabalhar em prol disso, vai buscar ajuda quando não consegue fazer sozinho e vai melhorar. Então, mas se tu pega e fica, não, aquilo lá é feio, meu, ficar te culpando, te julgando, te apontando o dedo, tu vai fazer isso para as outras pessoas também, porque tu já faz isso contigo, e tu não vai sair do lugar. Tu vai ficar com chicote, não, eu sou assim, sou sempre a síndrome de Gabi Gabriel.
eu sou sempre assim, você sempre assim, Gabriela. Não. A gente não tem que ser Gabriela, a gente não tem que ser sempre assim. A gente precisa realmente dizer, cara, eu estou assim, mas isso já vem lá da minha infância, ok, vem de outras vidas, ok, mas eu não quero continuar assim, porque o que eu quero para frente não dá para continuar assim. Eu quero soltar essa dor, eu quero soltar esse passado, eu quero completar essa incompletude, esse vazio que eu sinto e não consigo ficar sozinho, eu tenho que ficar fazendo alguma coisa. Então é aquela pessoa que fica varrendo, passando o rodo na beira da água, sabe? Ou andando em círculos, fazendo alguma coisa, para quê? Porque ela não aguenta ficar sozinha. Ela se distrai e aí não cria também. Quando a gente fica andando em círculos, aonde a gente vai chegar? Em lugar nenhum. Fico varrendo lá, passando o rodo na beira d'água, o que eu vou conseguir secar? Nada. Então, ou seja, aí a nossa mente cria artifícios para nos tirar do foco, que é olhar para si. Mas isso são resistências, né? Que a mente é um programa de computador, é um buscador de arquivo de dados. E a gente cria esses artifícios, nossa mente cria esses artifícios para a gente fugir da solução. Porque a solução está dentro de nós mesmos. Então só existe uma solução, é silenciar e conectar com a gente mesmo, conectar as nossas sombras e conectar a nossa luz, que são nossas qualidades. Ou seja, é eu trazer as qualidades e olhar as sombras e transmutar elas, fazer elas virarem qualidades. Esse é o trabalho. Vou dar um exemplo aqui para ficar visível o que eu estou falando. Pega um pote cheio de bolinhas vermelhas, vermelhas não, amarelas e pretas. As amarelas são minhas qualidades e as pretas são minhas sombras, tá? E aí vamos dizer que tenha meio a meio, né? Um pote cheio. Olha a trabalheira que eu vou ter se eu for no pote começar a puxar, vou ter que virar o pote, esparramar tudo, tirar a bolinha preta por bolinha preta. Então o que a gente faz? A gente foca sempre em aumentar as qualidades, ou seja, melhores hábitos, né? Hábitos que vão sobrepor aquelas sombras, ou seja, que vão acabar por... Então eu começo a botar a bolinha amarela para dentro. Bota a bolinha amarela. Vai chegar uma hora que as bolinhas pretas todas vão sair, porque eu estou botando só a bolinha amarela. Então eu vou começar a criar novos hábitos. Mudar a minha forma de pensar, principalmente, porque o pensamento, lá o que eu falei no início, gera um sentimento que gera um comportamento. Pensamento gera sentimento que gera ação. Então a gente começa a agir, pensar, sentir e agir de forma diferente. Então isso é botar a bolinha amarela para dentro do pote. E as pretas vão saindo. Por quê? Porque a gente cria um ambiente novo. Então, para criar um ambiente novo, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Ou seja, não existe colher resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A gente precisa fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então aí a importância de começar a olhar e realmente o ficar sozinho vai ser o remédio. Por isso que é muito bom. Vou dar um exemplo. Por que até na Índia tem uma tradição, né? Quando o cara quer buscar iluminação, o cara chega a uma certa idade, às vezes até é pai de família, teve que construir família, tem até uma... dependendo a Índia é rica em diversidade religiosa, né? Tantas religiões e segmentos religiosos que tem lá que é incalculável. Então tem alguns segmentos que o cara tem uma vida normal, material normal, trabalha, barará, tem filho, casa, tem filho, tudo certo. E aí, quando o cara é um buscador da verdade, buscador, né, da iluminação, que é alcançar o ápice, né, ele chega, tipo, 52 anos e ele vai pro mato, sozinho. Aí ele dá uma de eremita. Ele vai sozinho para buscar isso aí. Então, por que sempre a pessoa que quer respostas vai sozinho, vai ficar sozinho? Justamente porque as respostas estão dentro da gente. Porque toda resposta que vem de fora, ela acaba passando o quê? Pelo filtro da mente. Aí a mente vai fazer aquela conta, né? Isso é viável, isso não é viável. E no fim não tem... Então, a gente só aprende com a experiência. Então, quando vem de dentro para fora,
vem direto da fonte divina, da nossa centelha divina, a gente aceita. Ou seja, a gente não é que a gente aceite, vem da nossa consciência. A gente é que nem aquela coisa, eu vi, não tem como desver. Não tem como, eu vi que isso aqui é vermelho. Não tem como dizer que não é. Então, quando vem de dentro, então quando vem de outro, isso passa pelo filtro da mente, então muitas vezes a gente não aceita, porque tem nossas resistências, nossos pontos de vista, que são mentais, são crenças. Então nossas crenças rejeitam a maior parte das coisas que vem de fora. Aí as nossas crenças só aceitam quando aquela coisa que vem de fora é igual o que eu já tenho como crença. Por isso que é importante, o buscador da verdade, ele está aberto, ele é uma xícara vazia, tá? Então tem aquela história que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que é a história que o mestre, um discípulo sobe lá no alto da montanha, onde tinha um mestre reconhecido, muito reconhecido inclusive, em toda a China, né? E aí ele consegue lá, e era raros discípulos o mestre aceitava. E aí um cara porque achava que a saída da vida dele era aquele mestre. Um dia chegou lá e... mestre, até que um dia eu lhe encontrei, não sei o que, ninguém dava informação sua. E, eu estudei tal isso, não sei o que, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, medito tantas horas, faço, aconteça. E o mestre servindo chá, serviu chá para ele. Ele estava servindo chá pro rapaz, esse candidato a discípulo. Está servindo chá, e esse cara falando tudo que ele vivenciou, que ele foi buscar lá, e que ele, como ele admirava o mestre, que ele sonhava nisso. E o mestre virando, daqui a pouco começou a transbordar a xícara, e o mestre seguiu botando chá com a jarrinha, seguiu. Daqui a pouco o cara, mestre, o senhor não está vendo, está virando aqui? E o mestre, muito tranquilo, disse, não posso ser teu mestre. Mas por quê? Não sei o quê. Agora que eu lhe encontrei. Tu tá igual essa xícara aqui. Tá cheia, não cabe mais nada. Não tem como eu acrescentar nada em ti. Tu já tem muita. Então tu tem que esvaziar, tu tem que soltar todo o conhecimento que tu acha que tem para receber do mestre. Então quando a gente tem que ir desarmado, a gente tem que ir aberto a receber com a xícara vazia. Vai, fala. Sim, eu quero experienciar. Então aí quando a gente está nesse ponto, ou seja, sem julgar o que vai ser falado, então, se eu estou te falando um negócio e tu está julgando todo o tempo com a tua mente, tu não consegue absorver nada. Quer dizer, não, isso é certo porque ele está falando, isso é errado. Não, isso é bobagem. Não, isso é assim. Porque tu está fazendo sempre uma comparação com a tua base de dados. Mas talvez a tua base de dados são crenças distorcidas que veio lá da tua sociedade, da tua crença interior machucada, são da tua religião. Então essa base de dados pode ter muitas distorções. Então por isso que o buscador que quer conhecer a si mesmo tem que estar aberto, tem que estar desarmado, tem que estar tipo com a xícara vazia, né? E aí, pessoal, perguntas? Vamos lá. O assunto da live era assim, ó, os sinais que o universo nos dá, né? Para coisas às vezes que a coisa tá indo pro buraco, que o barco está afundando, que tem coisa errada. Né? E sempre vem os sinais. Sinais são no corpo, são nos nossos bichinhos, são nos nossos filhos, é na nossa casa. Né? A Lucilena Galvão diz que até no nosso guarda-roupa é um grande reflexo o que está se passando na nossa mente. Porque existe uma lei, que é a lei da correspondência. Assim como está em cima, ou seja, o que está no astral está no físico. Tá? Então, assim como está em cima, como está embaixo. Então, o assunto era esse, mas eu já venho trazendo outras coisas aqui para a gente realmente entender que as respostas estão dentro da gente, só que a gente precisa estar aberto a ouvir de verdade, principalmente nos ouvir, porque está dentro da gente. Só que para nos ouvir a gente precisa fazer um pouco a mente e dar uma descansada, precisa tirar aquela agitação mental, ou seja, serenar. E aí, isso eu posso falar com muita propriedade, por isso que os esportes nos ajudam, né? Exercitar o físico nos ajuda muito, conexão com a natureza nos ajuda muito. Quando eu comecei a minha busca pelo autoconhecimento, pela minha espiritualidade, o meu despertar foi em 2005. Meu despertar. E aí eu comecei a buscar incessantemente, feito um louco. E a minha mente é muito agitada, hiper ansiosa, muito. E eu disse, cara, comecei a ler feito um louco.
buscar. E aí eu ia receber ajuda num centro espírita na época. Receber passe para limpar a energia. Eu sabia, não sei porquê, que precisava limpar a minha energia. E na época eu estava realmente precisado. E eu ia lá toda semana e os caras diziam, se devem 2 vezes por semana, vem, eu ia. E eu recebendo passe e lendo, buscando tudo que é informação, de tudo que era coisa, autoconhecimento, autoajuda, budismo, espiritualista, espiritismo, tudo. Eu lia tudo. Comecei a ler muito. Só que aí chegou um momento, de alguns anos, já 2 anos ali eu estudando, comecei a acessar muito material de autores indianos e tal. E aí eu começou a vir muita informação, tipo, a saída e a meditação. E eu não conseguia ficar 5 minutos parado. Era um cara hiperativo. Hiperativo, eu nem sei, acho que tem. Nem existe palavra porque eu era muito ativo. Não conseguia ficar 5 minutos parado. Eu digo, cara, esse negócio de meditação não é para mim. Só que eu não tinha informação suficiente para saber o que é meditação. Meditação é algo muito simples. Só que aí sabe o que eu dizia? E eu rebatia, eu digo, não, eu vou encontrar a saída de outra forma, através do conhecimento. Eu vou buscar a saída disso. Só que conhecimento tu usa a mente. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ler botei tanta informação na minha mente, que isso não trouxe nunca as respostas que eu, claro, aprendi muita coisa e fazia algumas práticas que eu aprendia nos livros, porque não adianta a gente só ler e não praticar. E eu sempre fazia, eu lia e praticava. Só que a meditação, o silenciar, o parar e silenciar eu não fazia. Era a única coisa que eu precisava fazer que eu não fazia. Eu achava que eu ia conseguir resultados que eu queria, né? Eu já conhecia a lei da atração, através do conhecimento. E não aconteceu. Enquanto eu não aprendi. Só que chegou um certo momento que, bem dizer, meu ser entrou em colapso. Eu já tinha lido acho que quase 2.000 livros e eu não tinha as respostas, eu não tinha os resultados que eu queria. Eu estava longe disso, muito longe. E, bom, chegou um momento de, cara, eu tenho que aprender esse negócio de meditar. E eu passei uns 7 anos tentando meditar, praticando. O negócio é esse, eu praticava, ou seja, eu me sentava e fazia as orientações, respirar, ficar prestando atenção nos pensamentos. Mas era tanto pensamento, tanta informação, claro, eu já tinha botado muita informação. E eu ficava, digo, caraca, velho. E eu não conseguia, mas eu era persistente, eu ia, todo dia sentava e fazia uma prática. Só que hoje, claro, hoje eu posso ensinar as pessoas, até inclusive eu tenho um curso de meditação biocinética, a meditação feita caminhando. Hoje eu posso ensinar porque eu passei literalmente o pão que o diabo amassou para aprender a meditar. E é a coisa muito mais simples. Só que não tinha esse tipo de informação naquela época. Eu não tinha acessado. Então meditação nada mais é. Então eu não sabia que o iniciante que não consegue parar, eles falavam em 30 minutos de meditação, seria o mínimo. Para o iniciante é um horror isso aí. 1 minuto para o iniciante é um horror. Então eu não sabia. Então hoje eu digo, tu é iniciante em meditação, senta, bota o celular mais longezinho, bota um cronômetro ali, 2 minutos. E fica respirando, fazendo respirações profundas e prestando atenção no que vier de pensamento. 2 minutos. Faz uma semana, 2 minutos. Na segunda semana tu faz 3 minutos. Na terceira semana tu faz 4 minutos. Na quarta semana tu faz 5 minutos. E aí, então tem que ser curto. Faz 2 vezes de 5 minutos. Aí tu começa por quê? Porque a nossa mente, ela é uma máquina para gerar pensamento. Então ela foi feita para isso. O que é? Não é tentar parar a mente. Não é isso. Sempre quando tu tentar parar a mente, tu vai acabar fazendo ela ficar mais agitada. Ela não foi feita para parar. Ela foi feita para trabalhar. Nossa mente é para isso. Só que a gente começa a se afastar, se desconectar da mente e ficar observando. Ou seja, tomar consciência. Tu fica no momento presente. Tu não fica correndo atrás de um pensamento e outro. Então tu não faz força para parar os pensamentos. Tu não fica e aí tu não te irrita, tu não vai atrás de um pensamento, a conta, aquela pessoa lá falou comigo, me xingou, aí vem um pensamento lá de trás, te lembra aquela vez uma pessoa que tu não perdoou, né?
E assim vai. Tu não faz nem, tu fica só de observador. E aí, claro, quanto mais praticar, mais vai dando espaçamento entre um pensamento e outro. Aí vem o pensamento. No início tu não nem vê esse espaçamento. Só que tu só vai te conectar contigo mesmo nesse intervalo entre um pensamento e outro. Ali é a conexão com o divino, com a tua centelha divina, com Deus. É quando tu silencia, tu solta, para. E aí começa a dar um espaçamento entre um pensamento e outro, começa a ficar maior esse espaçamento. Isso é a prática da meditação. Claro, a respiração, voltar a atenção para a respiração, são técnicas. Existem outras formas. Como eu disse, eu desenvolvi a meditação biocinética. Eu desenvolvi, eu canalizei essa meditação, anotei no papel e pratiquei e vi que dava certo. E para mim deu muito certo, porque eu naquele tempo tinha muita dificuldade de fazer meditação sentado e entrar no estado meditativo, tá? A minha mente trabalhava demais. E aí, caminhando, ou seja, gastando um pouco da minha energia física, a minha mente começou a facilitar para eu entrar num estado meditativo. E aí muda todo o jogo, né? Porque aí tu começa a te conectar mais contigo mesmo, tu começa a conectar mais com a tua criatividade, do teu ser. E aí muda o jogo, porque tu não fica tão reativo. Tu é mais sincero contigo mesmo. Tu observa as tuas sombras, tu observa a tua luz, e tu começa a usar isso a teu favor. Tu começa a olhar, ter mais consciência do que tu está fazendo com a tua vida e por que tu está atraindo certas coisas negativas, né? E então muda todo o jogo quando tu consegue aprender o que é entrar no estado meditativo. Mas para quem chegou depois, olha, o que eu falei, algumas informações importantes. Não é tão difícil como parece, e só que houve muita mistificação em torno disso. E tu não precisa nada demais. Não precisa ser nada demais. Só que tem que começar com pequenos períodos de meditação. Não é longos. Pequenos mesmo, pequenininho. Para tu começar tem que ser é que nem correr. Ah, tu nunca corre, nunca sedentário. Ah, vou correr. Ah, eu quero correr uma maratona de 10 km. Vou começar a correr 5 agora no treino. Cara, tu nunca correu, cara. Tu vai começar a correr e olhe lá. Então começa caminhando primeiro, vai preparando teu coração, começa preparando teus músculos. Então é gradativo. O resultado vem com a prática contínua. Obviamente quem tem a técnica, às vezes, te passar uma orientação vai te ajudar, vai te acelerar, vai te dar alguns atalhos. Mas na verdade o atalho de verdade não existe. É a prática. É a prática, é a prática, é a prática. Tá? Mas não vale a pena tu te desgastar fazendo 30 minutos. Ou como eu fiz muito tempo, fiz 7 anos fazendo 30 minutos sem conseguir meditar 30, conseguindo meditar 5 durante 30 minutos. Não adianta nada. 25 minutos de tempo perdido. Então se eu soubesse disso antes, ficava 5 minutos, pum, deu. E aí eu tinha me condicionado e aí conseguia ficar, daqui a pouco 10. Ia conseguindo o crescimento, mas não tinha essas instruções. Mas no fim tudo certo, faz parte do passado. Tá, pessoal? Deixa o convite aí para quem não para quem chegou depois, olha desde o princípio. Deixa o convite para terapia constelacional apométrica com os cavalos, lá em Piratini, dia 5. Sexta-feira eu vou fazer uma live com o pessoal lá de Piratini, tá? Com a Aline, lá da Eco Mais, tá? Pra gente conversar, para o pessoal saber, né? E quem quer saber o que é a TCA, a Terapia Constelacional Apométrica, tem aí no meu Insta, no meu feed, aí tem escrito, tem eu falando sobre. Tem até com um grupo, tá? Não tem com os cavalos filmado aí, não tem. Mas tem com um grupo, para as pessoas entenderem o que é e o quanto a gente pode transformar, né? Que é os resultados que a gente vem vendo. Pessoas sendo transformadas de dentro para fora, né? Fazendo as pazes consigo mesmo. E aí começando a mudar toda a história de vida, né? Muda a sua história de vida, ou seja, começa a ter mais paz, para de adoecer. Por quê? Porque curou a origem, né? E aí perdoa dentro de si, não tem uma relação boa com a mãe, com o pai. Cara, cria essa relação boa dentro de ti, deu, resolve a tua vida. Porque são pessoas, essa nossa ancestralidade toda, elas são nossa rede de energia.
Se a gente excluir algumas partes dessa rede, a gente não, o que eu quero dizer assim, incluir ou excluir, não quer dizer que tu tenha que visitar a pessoa, falar com a pessoa, não. É tu incluir dentro de ti. Tu conectar essa rede e dizer assim, cara, eu aceito, eu aceito vocês como são. Que aí tu também começa a criar um movimento, uma consciência de te aceitar como tu é. E aí tu muda todo o jogo da tua vida. Porque aí tu vai aprender a aceitar os outros, vai aprender a te amar. E aí tu também vai ser amado, tu também vai aprender a amar os outros. Então muda toda a história, tá? Então, resumidamente é mais ou menos isso. Mas tem muitos pormenores no meio disso tudo. Beleza, meu povo? Gratidão aí por essa noite. Gratidão aí por me dar essa oportunidade de compartilhar as minhas vivências. E tem muito mais coisa ainda para falar para vocês. Sexta-feira eu vou fazer a live com a Aline lá do Ecomais. E espero que, tipo, esse mesmo horário, 20h20, tá? E aí a gente vai trocar mais ideia e vamos falar de outras situações. O que vier, nós vamos trocar ideia. Valeu, grande abraço. Com Deus.